Você já se pegou olhando para um poema e falando, eu não faço ideia do que eu tenho que fazer aqui? Eu sei que esse sentimento é recorrente e por isso, nesse vídeo de hoje, eu vou te ensinar a como olhar melhor para um poema, como analisar um poema a partir da sua estrutura. Então, se você ficou interessado, vem comigo nesse vídeo para saber mais. Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com vocês? Professor Abílio aqui e eu tô aqui hoje para te ajudar a entender um pouco mais esse bicho de sete cabeças que as pessoas acham que é um poema, certo? Então eu trouxe 3 exemplos aqui para a gente analisar e a partir desses 3 exemplos entender alguns conceitos básicos para analisar a estrutura de um poema. Percebam, meu objetivo aqui não é ficar focando em conteúdo, em análise viajada, nem nada do tipo. Muito pelo contrário, a gente vai olhar apenas para as questões estruturais. Eu vou ensinar para vocês alguns pontos, alguns conceitos muito importantes quando a gente analisa um poema, certo? Então vamos lá, eu vou começar aqui já com o primeiro poema que a gente vai analisar rapidinho só para você entender alguns conceitos básicos, beleza? Então, vem comigo nesse poema aqui. Eu peguei, obviamente, o primeiro e talvez um dos mais famosos, né? Um poema de Camões, um soneto de Camões. Mas eu peguei apenas a primeira estrofe. Então, vamos falar um pouquinho desses nomes já? Se você é leigo, leiga, não está acostumado a analisar poesia, esses são os primeiros nomes que você tem que estar acostumado. Por exemplo, quando a gente fala de um poema que apresenta, né, essas linhas aqui, normalmente na narrativa a gente chama de linha. Só que na poesia a gente tem que chamar obrigatoriamente de verso. Não existe linha. Ah, na terceira linha do poema. Não existe, tá? Então, ó, uma linha aqui é um verso. E quando eu tenho um conjunto de versos, tá? Esse conjunto de versos nós chamamos de estrofe. Simples assim, beleza? E, obviamente, dependendo aí do caso, sempre, né? Mas todo poema vai ter verso e vai ter estrofe. Às vezes são estrofes gigantescas, às vezes são versos gigantescos, às vezes são estrofes pequenininhas, versos pequenininhos. O tamanho não importa, só muda que todo poema vai ter essa estrutura aqui. Às vezes é uma estrutura padronizada, outras vezes nem tanto, certo? Então, isso é a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, essa nomenclatura. Não existe linha e parágrafo ao analisar um poema. Existe verso e estrofe, beleza? Tranquilo. Então, vamos continuar? Aí, quando eu tenho, então, um poema, eu tenho aqui basicamente um conjunto de versos, que é a minha estrofe, e eu tenho que olhar para esse conjunto de versos para compreender um pouquinho melhor como eu devo buscar a sua interpretação, né? Eu já falei em outros vídeos, mas uma das coisas mais importantes é eu conseguir olhar para a estrutura do poema, né? Então, olhar para essa estrutura muitas vezes me ajuda a perceber melhor qual é o rumo que aquele poema vai tomar. Esse poema que eu peguei primeiro para vocês, ele é retirado de um soneto, tá? Então, como que eu faço aqui? Eu tenho que entender que essa estrutura aqui que eu chamei de estrofe, ela também vai ter um nome dependendo da quantidade de versos. Lembra que eu falei para vocês, certo? Então, essa quantidade de versos aqui, eu chamo ou de quadra, porque são 4, né? Ou de quarteto. Tá? Simples assim, quarteto ou quadra. Então, professor, se tiver 3 é terceto, justo, né? Se tiver 5 é... pera, vamos com calma, não vou focar nisso aqui, eu não vou apresentar uma tabelinha aqui, porque senão eu vou ficar muito tempo falando. Mas só para você entender, então, uma das coisas é essa contagem de versos, tá? Então, eu conto quantos versos tem, eu sei, então, que aqui é um quarteto, tá? Em um outro vídeo, em um outro momento, eu explico para vocês como fazer essa contagem certinho. Inclusive, se você tiver esse interesse, deixa aí nos comentários já. Então, depois de fazer a contagem dos versos, agora eu sei que a gente tem um quarteto aqui, que nós estamos analisando um quarteto, eu vou fazer o que a gente vai chamar de escansão, tá, gente? A escansão, ela pode também ser chamada de metrificação. Às vezes a professora lá em algum momento te ensinou dessa maneira. Tá? Metrificação é o mesmo que escansão, que é nada mais nada menos do que a separação de sílabas poéticas. Né? Isso é muito importante de eu lembrar, porque a separação de sílabas poéticas ela é um pouco diferente da separação de sílabas gramaticais.
Lembra quando você estava aprendendo lá no prézinho, com a tia ensinando você a separar a sílaba gramatical batendo palma, né? Daí você ficava lá, bicicleta. Não era assim, desse jeito? A separação de sílabas poéticas é mais ou menos parecida, tá? Só que ela vai ter algumas pequenas diferenças. Então, vamos lá. Enquanto na separação de sílabas gramaticais eu separo pela estrutura, na separação de sílabas poéticas eu devo separar pelo quê? Pelo som, tá? Isso é muito importante. Então, basicamente aqui, eu vou olhar para esse poema, vem comigo aqui, eu vou olhar para esse poema pensando como é o som, a sonoridade dele. E isso vai me ajudar, isso vai me fazer, então, entender um pouco melhor como que essa estrutura ocorre, tá? Nesse caso aqui, vamos ler? Então, ó, amor é fogo que arde sem se ver. Então, ó, eu faço a separação de sílaba gramatical, normalmente só vai mudar uma pequena coisinha aqui. Então acompanha comigo, tá? Ó, separa aí. Amor é fogo. Então, ó, tudo aqui tá indo super bem, né? Amor, é igual a tia batendo palminha, ó. Amor é fogo. Aí, lembra que eu falei, agora a gente não se orienta pela gramática, a gente não se orienta pela estrutura, mas nós nos orientamos pelo som. Quando eu tô lendo normalmente o poema, e eu tenho aqui, ó, esse E terminando e esse A começando, então o E terminando uma palavra e o A começando outra, o que que acontece? Percebam que quando eu falo, eu tenho um som junto, certo? Ó, prestem atenção. Amor é fogo que arde sem se ver. Não parece, eu vou fazer, né, só um exemplo sonoro aqui para vocês, mas não parece que tá falando assim, ó, quiá, né? Quiá, como se fosse um quiá. Só é um único som, não são dois sons. Eu não leio o poema que arde. Eu não faço essa pausa, né? Na verdade, o poema ele me impulsiona a fazer essa junção. Então, essa junção aqui, quando eu tenho uma palavra terminando com uma vogal, outra palavra começando com uma vogal, elas vão virar um som só, quase sempre, tá? Então, quase sempre eu vou ter esse fenômeno, que é essa junção de duas sílabas gramaticais em uma sílaba poética, tá? O quear vira uma sílaba só. Esse fenômeno ele é chamado de elisão, tá? A elisão é uma regrinha, talvez a regra mais importante para você não errar separação de sílabas poéticas, beleza? Então, ó, quear, aí você continua, né? De, sem, se, ver. Beleza, tranquilo, ó. Eu termino aqui sempre de contar na última palavra, só que aqui é uma palavra com uma sílaba só, né? Então ela é monossílaba, que é a palavra ver. No caso, se fosse uma palavra, ó, vamos pegar de baixo ali, né? Sem ter. Eu tenho que lembrar de outro ensinamento da minha tia lá do primário, né? Esse ensinamento é o quê? Das sílabas tônicas. Vamos lembrar, sílaba tônica é sílaba forte, sílaba átona é sílaba fraca, né? Então aqui eu tenho que me lembrar das sílabas tônicas, que é o quê? É a sílaba mais forte. Isso quer dizer, então, que esse não sente, eu só posso, quando eu estou fazendo a escansão, eu só posso contar até a última sílaba tônica, até a última sílaba forte. Por quê? Por que eu faço isso? Porque é essa sílaba tônica, essa sílaba forte, que vai dar, no caso, a minha sonoridade. Então, eu vou me lembrar do som dessa última palavra para fazer uma rima, por exemplo, por meio da sílaba tônica, não pela última. Inclusive, isso é uma coisa que muita gente erra. Muita gente quer rimar pela última sílaba, mas muitas vezes a última sílaba não é a sílaba tônica. E aí não dá uma rima legal, certo? Então, isso é importante, tá? Só conto até a última sílaba tônica. Vamos fazer uma continha rápida aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Eu fiz essa conta, só que para confirmar eu preciso fazer de novo. Então agora vamos bem mais rápido. Ó, é ferida que dói. Aí, ó, aqui você já vai me perguntar, professor, então aqui junta também, né? Ó, termina com I e começa com E. Beleza, então, né? Posso falar que junta? Olha a sonoridade, gente. Dói e não se sente. Então, ó, é ferida que dói e não se sente. Eu não faço essa junção sonoramente, porque aqui eu já tenho uma vogal tônica, que está acentuada, e eu tenho uma semivogal. Então, ó, vogal, semivogal. Não
cabe, não existe tritongo, né, dessa maneira pelo menos, na língua portuguesa, né? Então, o que acontece? Eu preciso separar, tá? Eu já tenho duas vogais, uma forte e uma fraca. Mas lá em cima tem o U, mas eu não falo cuê, né? Eu falo que. Esse som de U aqui, foneticamente, esse U não existe. Por isso que, quando eu tenho aqui, obviamente, o quiard, ele vira, como eu mostrei aqui em cima, né? Um quiá. Né? Então, ó, no quiá, a tônica é o A, né? É a vogal, e o I é a semivogal. Certo? Deu para entender isso aí, essa diferença? Por isso que aqui no dói E eu não separo, tá? Continua. E, não, se, sem T. Já tínhamos separado ali, né? Vamos confirmar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Ó, 10 eu tenho que nós vamos chamar de um poema decassílabo, tá? Esse poema decassílabo porque ele possui versos com 10 sílabas poéticas. Ah, professor, mas você não viu o resto. Gente, eu posso tranquilamente fazer o resto, né? Mas aqui, por questão de tempo, não vou fazer. Mas você pode fazer aí, faz como um teste, inclusive, para você treinar. Mas só para você compreender, então, que esse processo aqui ele é muito importante, tá? Ah, professor, mas eu vi um verso que está muito diferente dos outros. Vai lá e faz a escansão. Se não der certo, quer dizer que existe alguma quebra no meio da métrica desse poema. Então, ele não tem uma métrica padrão. Essa quebra muitas vezes pode significar alguma coisa, né? Esse é aí onde eu quero chegar com vocês, tá bom? Esse é o ponto que eu quero que vocês compreendam, beleza? Então, muitas vezes, se um autor ele fez o poema certinho lá e só um verso diferente dos outros, ele tem uma intenção, né? Então, analisar e entender a estrutura é muito importante para nós compreendermos também o que ele quis, o que ele tentou passar ali com aquela quebra. Beleza? Então, isso é um exemplo que a gente chama de um verso metrificado, tá? Ou de um poema metrificado. Normalmente, os sonetos, lembra que eu falei para vocês, né, que isso aqui é um trecho de um soneto, eles são metrificados e quase sempre são decassílabos, certo? Além disso, vamos lembrar? Então, ó, isso aqui é a metrificação, né, a escansão, metrificação. Mas tem outro nome também que é importante para a gente, que é o esquema de rimas, tá? O esquema de rimas, ele também é bem simples, na verdade ele é muito mais simples do que a escansão. Por quê? Esquema de rimas eu faço aqui, ó, A. Por que que eu vou colocar esse A aqui na frente do verso? Eu pego o primeiro verso do poema, vou pegar a última palavra dele, que no caso aqui é ver, né? E vou atribuir uma letra para esse som, para o som, tá? O som da sílaba tônica, no caso, inclusive. Então eu vou ver, beleza, ver é a primeira letra do alfabeto, não tem como mudar aqui. Aí, sente, aí eu tenho que ver, sente, sílaba tônica sem, né? Rima com ver, isso aqui é intuitivo, né, gente? Então, sente não rima com ver, então eu atribuo a próxima letra do alfabeto, que é B. Por quê? Porque não rima, então são diferentes. Aí eu vou para a próxima. Descontente. Descontente não rima com ver, mas rima com sente. Por quê? Descontente. Ó, a sílaba tônica. Tem e sem rimam. Então eu repito a letra B. E depois, doer rima com ver. Tranquilamente, eu pego lá de cima novamente e repito o A, certo? Eu vou fazer isso no meu poema. Se existir uma correspondência entre essas rimas, no caso aqui, né, está acontecendo uma correspondência, eu falo que eu tenho um verso rimado, tá? Eu tenho um poema rimado. Nesse caso aqui, nós vamos falar que são rimas interpoladas, tá? Essas rimas interpoladas, elas são bastante importantes, beleza? Algumas pessoas chamam também de opostas, né? Aqui por que interpoladas, por que opostas? Porque elas ficam em pontos opostos, né? Ó, o A aqui, lá em cima e lá embaixo, né? E no meio tem ali duas juntinhas. Então, interpoladas, porque elas estão nos polos, né? Nos extremos da estrofe, certo? Tranquilo? Deu para entender isso daqui, gente? Então, ó, isso daqui é um poema que tem um esquema de rimas, que tem uma metrificação, tudo isso é regular, né? Tudo isso é padronizado. Isso é muito importante para vocês entenderem, porque quando eu tenho isso num poema, isso normalmente se refere a uma
retomada clássica, né? Então, Camões, por exemplo, retoma muito a poesia clássica, que era uma poesia que se preocupava muito com a beleza, com a proporção. Então, tem um motivo para ele estar fazendo isso, né? Tudo isso, de certa forma, me ajuda a compreender melhor, certo? Beleza. Vamos para o nosso próximo modelo, vamos para o nosso próximo exemplo. Ah, detalhe importante. Antes da gente ir para esse próximo exemplo, eu tenho que falar para vocês que esse poema aqui, ele é um poema lírico, tá? Vamos lembrar que lírico está relacionado ao gênero lírico lá da Grécia e que de alguma maneira se relaciona com o quê? Com o instrumento musical, né? Que era a lira, né? O instrumento musical lá da Grécia. E ele está relacionado à expressão de sentimentos. Sempre, tá, gente? Sentimentos. O gênero lírico, que normalmente representa a poesia, marca a expressão de sentimentos. Então, quando ele está falando aqui que o amor é fogo que arde sem se ver, é uma ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, ele está falando sobre o amor. Ele está falando sobre o amor que ele próprio sente, né? Então, não tem um eu aqui, mas a gente vai falar que esse sujeito que está falando, a voz do poema, é chamada de eu lírico, né? Então, de certa forma, a gente compreende, vamos pensar assim, melhor o poema a partir disso. Por que eu estou falando que isso é um poema lírico? Porque o nosso próximo exemplo é um poema épico, tá? Vamos lá, então. A primeira coisa que eu vou anotar sobre ele já, então, é que ele é um poema épico. Por quê? Diferente do poema lírico, o poema épico ele vai para um lado já de uma apresentação de fatos grandiosos, né? Isso está relacionado aos gêneros literários. Fatos grandiosos que representam ali um herói com grandes feitos, né? Representando um povo. Tudo isso está relacionado ao gênero épico. Então, um poema épico ele vai ter essa característica. Tanto que a gente utiliza o adjetivo épico até hoje para se referir a alguma coisa grandiosa, memorável, né? Beleza. Então, esse poema aqui, o outro era de Camões, esse é de Gonçalves Dias, e ele é apenas um trechinho, obviamente, e que vai ter também uma métrica regular. Vamos dar uma olhada? Ó, meu canto de morte, ó, termina em mor, guerreiros ouvi. Ah, professor, você não sabe gramática, né? Você separou ali, você não separou o R do R. Lembrando, essa separação aí é questão gramatical. Aqui eu separo pelo som. Som de R é R, né? Nesse caso aqui, 2 R's é R. Então, esse som meio rasgado, ele fica junto, tá? Não faz sentido eu separar, né? Eu não falo guerreiros, né? Por causa que eu separo pelo som, eu deixo junto as duas consoantes, beleza? Então tá. Ó, faço a continha rápida aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Olha que lindo, olha que beleza, tá? 5 e 5. Eu tenho aqui meu canto de mor, termino aqui, né? Então eu não conto o T. E ouvi, que é a última, né? Então eu conto até ouvir. Beleza. Então eu tenho 5. Eu digo que esse poema, ele é pentassílabo, né? O mesmo, ó, penta, Brasil é pentacampeão. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas acho que vai demorar um pouco para ele ser hexa, né? Então, continuamos. Mas aqui eu falo, então, que são versos pentassílabos. E, além disso, eu ainda posso ir além, né? Porque eu tenho uma estrutura para esse tipo de verso, pentassílabo, que nós chamamos de redondilha, tá? Nesse caso aqui, é uma redondilha menor. Se fosse uma redondilha maior, seriam 7 sílabas poéticas. Beleza? Então, ó, eu tenho uma metrificação já. Então, eu sei que o autor se preocupou com a métrica, com a construção dessa parte do poema. Beleza. Aí, vamos ver se existe, nessa estrofe aqui, pelo menos, se existe um esquema de rimas. Ó, morte, A. Ouvi, B. Selvas, C. Cresci, B. Descendo, D. Tupi, B. Então, ó, percebam, eu tenho uma correspondência de rimas, que são as rimas B. Então, ó, vem uma rima, vem um som, vem uma rima B. Vem outro som, vem outra rima B. Vem outro som, vem outra rima B. Então, existe uma correspondência, mas apenas entre as rimas
B, tá? Então eu não tenho um padrão. Esse padrão aqui do B faz sentido por causa da sonoridade do poema, mas eu não tenho uma estrutura padronizada de rimas, tá? Então eu falo aqui, inclusive, que são versos, quando eles não têm essa rima, são versos brancos, tá? Ó, que bonitinho, beleza? Então, versos brancos porque eles não têm um esquema de rimas padronizado, beleza? Lembra disso aí também. Então, ó, não tem, mas tem uma métrica bem tranquilinha. Tá, agora aqui, além desse, né, de ser um poema épico, como eu comentei, eu quero mostrar para vocês um fator que é muito importante, que não tem tanto assim lá no do Camões, mas que aqui fica muito claro, que é a questão do ritmo, tá? Então, ó, no terceiro verso aqui, sou filho das selvas, nas selvas cresci, tá? Aqui. Guerreiros descendo da tribo Tupi. Eu sei que todas as últimas sílabas tônicas aqui, elas vão ser número 5, certo? Mas se você for perceber uma coisa, além dessa sílaba tônica 5, tem outra sílaba tônica ao longo desses versos, tá? Se você for perceber, ó, meu canto de morte. Percebam que tá certo ali, né? Depois, guerreiros ouvi, sou filho das selvas. Deu para perceber? Se você percebeu isso, você entendeu que quando o Gonçalves Dias estava fazendo esse poema, ele tinha uma intenção muito clara, que era o quê? Todas as segundas sílabas iam ser tônicas também. Então ele organizou a poesia dele de acordo com palavras certinhas, escolheu palavras certinhas ali, para que essas sílabas elas também fossem tônicas. Qual era a intenção? Porque o cara não vai fazer isso de graça, né? Qual era a intenção do Gonçalves Dias? Nesse poema épico, ele está apresentando a história de um guerreiro indígena que vai falar, como está falando aí no poema, sobre o canto de morte dele. Então é um canto, é uma coisa ritmada. E qual que era um dos instrumentos utilizados pelos indígenas? Um tambor, né? Então, quando ele está fazendo aqui esse modelo de 2 e 5, 2 e 5, 2 e 5, é um modelo ritmado. A gente fala que isso aqui, então, é ritmo. E existem muitos poemas que trabalham com essa ideia de ritmo, tá? E ela se torna importante. Então ele está reproduzindo aqui pelo ritmo, pelas sílabas tônicas, o som de um tambor. É como se fosse assim, ó. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi. Deu para entender? Ele está reproduzindo a batida do tambor, da sonoridade do canto, só que por meio da poesia. Olha, genial, não é mesmo? É genial, é maravilhoso. Beleza, tranquilo, deu para entender como muitas vezes a metrificação, a regularidade de versos vai colaborar para a gente entender um pouco melhor o contexto do poema, só que a gente precisa estar ligado nisso. Vamos para o último exemplo? O último exemplo, obviamente, então, que eu ia pegar um poema mais contemporâneo, né, no caso moderno, que faz parte do nosso modernismo brasileiro e que é um ótimo exemplo de um poema narrativo. Muita gente confunde, mas o poema narrativo é diferente do poema épico, apesar do poema épico ter um teor narrativo, tá? Nesse caso aqui, um poema narrativo, ele vai ser claramente um poema que está contando uma história, simples assim. Só que ao invés de ser contado em formato de parágrafos, como a gente vê lá na narrativa, na prosa, aqui ele está sendo contado ainda por meio de versos. Só que normalmente esses versos não são padronizados. Podem até ser, mas não precisam ser. Nesse caso é um caso que não tem métrica. Eu nem vou, só para vocês entenderem, olhem aí o poema, né? João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Isso aqui é um verso, tá? Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro. Isso aqui é outro verso. Bebeu, outro verso. Cantou, outro verso. Dançou, outro verso. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Outro verso. Acabou o poema. Então, se você percebeu, esse poema nós vamos falar que ele possui versos,
livres, tá? É o único desses três que eu mostrei para vocês que não é metrificado. Por quê? Isso é uma característica da modernidade, da contemporaneidade. Não existia essa preocupação com essas regras restritas, tá? Isso é muito comum aqui. Então, eu queria mostrar para vocês. Dá pra gente analisar muita coisa tematicamente falando, mas eu queria mostrar para vocês, então, como o poema narrativo, ó, ele tem um personagem, tá? Como um poema narrativo, normalmente ele vai ter esses versos mais longos, então quase sempre ele vai ter versos livres, tá? Então percebam, ó, a gente analisou aqui um poema lírico, um poema épico e um poema narrativo. Obviamente existem inúmeras formas, inúmeros modelos, mas isso vai ficando para outras aulas. O que eu quero saber é se você ficou com alguma dúvida, eu tenho certeza que ficou, e eu espero que tenha ficado, e como que eu posso então sanar essas dúvidas de vocês nos próximos vídeos, beleza? Querem uma série só de análise de poema, só falando aí, mostrando todos os tipos de poema, todos esses modelos, né, as numerações e tudo mais? Se vocês quiserem, coloquem aí nos comentários que eu faço um vídeo gravando certinho, bonitinho para cada um desses tipos de poemas, para vocês conhecerem cada vez mais, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau!